Olá, graça e paz. Essa é a 76ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Nesta semana mais curta, temos um feriado na quinta-feira, portanto, leituras apenas em 3 dias. Leremos o profeta Ezequiel, do capítulo 33 até o 39. Nesse trecho curto, temos a defesa da justiça do Senhor em punir quem mereceu. O capítulo 33 faz essa defesa de que o Senhor, de fato, pode castigar, né? No capítulo 34, temos a acusação contra os pastores de Israel, né? Ou seja, os líderes, né? Líderes políticos, líderes religiosos, os príncipes, os sacerdotes, a acusação de Deus contra eles e a promessa de que Deus será o pastor do seu próprio povo, né? Então Deus vai parar de contratar esses pastores maus e vai ele mesmo pastorear o seu povo. No capítulo 35 há uma profecia contra o Monte Seir. O Monte Seir representa Edom, né, o país vizinho ali mais ao sul de Israel. E no capítulo 36 há uma profecia aos montes de Israel, né? Então primeiro fala ao monte do povo vizinho lá, inimigo, e depois fala aos montes do próprio Israel. Mas é uma profecia essa de purificação e de uma restauração de Israel, né? Uma restauração futura é prometida aqui. No capítulo 37 há uma visão dos ossos secos, né? Uma visão famosa de Ezequiel, onde ele vê um vale cheio de ossadas, de esqueletos, e aí Deus manda ele profetizar e com a sua palavra ele vai dando vida nova àquelas ossadas. E também no capítulo 37, um ato profético do profeta Ezequiel, no qual ele escreve o nome das duas nações, Israel e Judá, em 2 tábuas e junta essas 2 tábuas, mostrando então que Deus um dia vai reunir o seu povo sob um só governo, sob um só nome, né? Uma restauração, inclusive, da unidade nacional. Depois, nosso trecho dessa semana finaliza, capítulo 38 e 39, são profecias contra o príncipe Gog. É um príncipe que a gente não tem aí uma identificação dele, não sabemos quem ele é, mas que ele acaba simbolizando o inimigo do povo de Deus, né? Ele se torna ali uma referência a todos aqueles que intentam mal contra o povo de Deus, tanto é que ele vai ser retomado, né, com esse significado. Lá em Apocalipse, João vai usar Ezequiel, né, vai citar Ezequiel falando de uma contenda de Deus, uma batalha de Deus contra Gog e Magog, inimigos do povo de Deus. Meus destaques nessa semana curta vão, em primeiro lugar, para esse ponto de virada que alcançamos no livro de Ezequiel. Como temos lido aí nessas semanas, Ezequiel está sempre com uma palavra de acusação, né? Uma palavra pesada, inclusive com uma linguagem pesada contra o povo de Deus, contra a sua idolatria, contra a sua infidelidade. Mas a partir daqui, vocês vão perceber essa diferença, ele começa a falar muito mais da restauração de Jerusalém, de Judá e de Israel, do que do seu pecado. Ele já falava disso, né? Nós já vimos lá ele gastando lá o capítulo quase inteiro falando dos pecados, e aí chegava no finalzinho e ele falava, mas vai haver restauração. Agora inverte. Ele até fala do pecado do povo, mas ele gasta muito mais tempo falando de como Deus vai restaurar esse povo. Então, há uma virada no livro e daqui para frente nós vamos ver especialmente isso, né? Ele falando da restauração que virá sobre o seu povo. Vai ser um momento mais alegre aí para as nossas leituras, né? Então, isso é importante a gente perceber. E o segundo destaque é sobre o Espírito de Deus, que tem um papel de destaque no livro como um todo, né? Mas especialmente nessa restauração. O Espírito Santo já tem sido referido pelo profeta de diversas maneiras. Então, logo no capítulo 2, o Espírito entra no profeta para que ele possa ser um profeta, né, para poder profetizar. E diversas vezes, capítulo 3, 8, 11 e 43, o profeta diz, o Espírito me levantou para fazer isso, me levantou e me levou até um lugar, me levantou. Ele está sempre sendo conduzido, levantado, capacitado pelo Espírito de Deus. Outros profetas já falaram também do Espírito de Deus, nós vimos isso em Isaías 42, 44, 50, nós vimos isso lá
vimos já em Joel, vamos ver em Zacarias e em Ageu. O Espírito Santo é muito referido no Antigo Testamento. Agora, aqui, especialmente nesse trecho que estamos lendo nessa semana, o Espírito Santo é o responsável pela purificação do seu povo e pela vivificação do seu povo nos últimos dias. Naquele dia, o meu Espírito Santo, meu Espírito vai fazer isso, naquele dia, meu Espírito vai fazer aquilo. Essa é a tônica desse trecho que nós estamos lendo, né? E, como também Joel já falou, como Isaías já falou, o Espírito será derramado. Essa é a expressão usada, né? Então, o Espírito vem de cima e é derramado sobre o seu povo, né? E é claro que a gente não pode deixar de lembrar, né, que lá em Atos 2, referindo-se especificamente a Joel, mas Pedro, no seu sermão, diz que o que estava acontecendo ali, que o povo estava vendo, aquela coisa estranha do pessoal falando em línguas, aquilo era o cumprimento da profecia de Joel, de que Deus derramaria o seu povo, derramaria sobre o seu povo o seu espírito, o espírito derramado. Então aqui Ezequiel está alinhado com esses outros profetas, né? E falando de uma época em que Deus vai derramar o seu espírito. E nós sabemos que isso aconteceu na inauguração da nova aliança sobre a Igreja Apostólica. O Novo Testamento ainda vai completar esse ensino, dizendo, na verdade, que o Espírito foi derramado sobre toda a Igreja e todo aquele que é de Cristo tem o Espírito de Cristo, né? Todos nós somos batizados no mesmo Espírito, todos nós que cremos em Jesus. Então, olha que coisa linda, né? O próprio batismo cristão é um símbolo deste derramamento do Espírito, né? Tanto é que nas igrejas reformadas nós, inclusive, derramamos a água sobre a cabeça da criança ou do adulto convertido, justamente para afinar essa simbologia, né? É o Espírito que está sendo derramado, um Espírito de purificação, um Espírito de vida, um Espírito de uma nova vida, de um selo sobre o povo de Deus, um selo de santificação e de purificação. É isso que o batismo representa, e quando a pessoa é alcançada pelo Espírito, ela deve ser batizada pela água, né? Em nome de Jesus. Então tem tudo a ver com aspersão, né? Com derramar água, essa água pura aí que Ezequiel diz que Deus vai derramar, né? No capítulo 36, versículo 25, derramarei sobre vós água pura. Tem tudo a ver com o significado do batismo e até, no nosso caso, né, pelo menos, né, algumas igrejas batizam diferente, mas no nosso caso, pelo menos, até mesmo a forma do batismo está prenunciada nessa profecia de Ezequiel. E, puxa vida, que privilégio, hein? Que privilégio! O mesmo Espírito que vinha sobre os profetas para ocasiões muito especiais, para eles cumprirem missões muito específicas, em tempos muito exatos, né, do agir de Deus sobre o seu povo, esse mesmo Espírito que vinha sobre os profetas para isso, hoje mora em cada crente, em cada cristão, mora nos crentes mais comuns, mais simples, né? Como eu e vocês. Então veja que privilégio a nova aliança nos dá, né? Aquilo que os profetas, os grandiosos profetas recebiam, especificamente para cumprir aquelas missões, para nós é a própria vida espiritual que nós recebemos, né? O Espírito derramado sobre toda a igreja. Boas leituras e até a próxima leitura.